aqui estamos diretamente da selva, porque os passarinhos não param de cantar, para contar para você um pouquinho sobre a escola italiana. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Hoje a gente vai falar dessa coisinha que eu acho super importante, porque muita gente quer vir pra cá com a família, com os filhos, e muita gente já veio pra cá, teve filho aqui e tá perdido, não sabe o que fazer, porque é um pouquinho diferente do Brasil. Então hoje a gente vai falar do que, gente? Vamos falar um pouquinho das etapas das escolas, tá bom? E depois vão sair mais vídeos pra vocês explicando certinho o que acontece em cada etapa. Por exemplo, na creche, vou falar pra vocês mais ou menos como é uma creche aqui e num próximo vídeo vou contar pra vocês exatamente como fazer para inscrever o seu filho na creche. Mas agora a gente vai se concentrar um pouquinho nas etapas das escolas que são diferentes do Brasil, em algumas coisinhas, tá bom? A escola aqui é dividida em 5 etapas e a primeira etapa, gente, é o Asilo Nido. Asilo Nido seria a creche e vai de 0 a 3 anos. Obviamente não é obrigatório, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque não é obrigatório? Porque obviamente a uma faixa de idade você vai ser obrigado a colocar o seu filho na escola. Mas de 0 a 3 anos é opcional. Você decide, gente, porque obviamente tem muita gente que trabalha, tem muita gente que tem coisa pra fazer, tem muita gente que estuda e trabalha ainda quando tem filhos. Então você tem que saber que de 0 a 3 anos você tem a possibilidade sim de colocar o seu filho na creche, mas você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Você pode escolher tranquilamente. E aí que tá, a gente tem creche particular e tem creche pública. E aí que eu falo pra vocês qual é a coisinha dessa creche pública ou particular, que você tem que ter muita atenção e muita rapidez. Ok? Por que rapidez, gente? Não é fácil você conseguir uma vaga para o seu filho perto da escola se você não for rápido, tá bom? Aqui não é que nem no Brasil que a gente tem classes de 40 alunos, tá bom? Aqui as classes são menorzinhas. E, obviamente, para isso, você tem que ser rápido para colocar o seu filho em uma creche perto da sua casa pública, se você quiser pública, tá bom? Por quê, gente? Se você fica dando mole, não é rapidinho para colocar o seu filho na creche pública, você pode passar por duas coisinhas um pouquinho chatas. Ou o seu filho aquele ano vai ficar sem creche, porque você não pode pagar uma particular, ou você simplesmente vai ter que colocar o seu filho em uma particular. E talvez você não tenha possibilidades para isso. Ah, porque Vera é muito cara? Não, gente, é só para falar para vocês, porque cada caso é um caso. E já explicando que se você quer uma creche pública para o seu filho, você tem que correr atrás das vaguinhas o mais rápido possível. Se você quiser uma pública, se você não tiver problema, você faz com tranquilidade, depois pega uma crechinha particular para ele. Ah, um pequeno detalhe, não tem diferença, tá, gente? Tanto particular quanto pública são ótimas todas as duas. Vamos para a segunda etapa dessas nossas fases aqui de escola, tá, gente? Que é a escola materna, seria o jardim de infância e vai de 3 a 6 anos. Essa daqui também não é obrigatória, vai a critério dos pais. Você decide se quer ou não colocar o seu filho na escola. É óbvio, gente, que isso daí é o pai que decide, a mãe que decide se quer ou não colocar a criancinha na escola. Mas eu acho que é super de boa colocar seu filho nessa fase da vidinha dele, mesmo porque ele já vai ter contato com outras crianças, principalmente se você tá vindo do Brasil com essa criança, com essa faixa de idade, sabe? A criança já saiu do Brasil falando português, entendendo português, e acho que quanto mais rápido você incluir essa criança aqui na escola materna, melhor é, porque ele já vai começar a ter contato com outras crianças e criança aprende tudo muito rápido. Então de 3 a 6 anos não é obrigatório, vai a critério dos pais. Mas se você vem do Brasil, acho assim, coloca seu filho, tá? Porque ele já vai começar a ter contato com o italiano e vai ser assim, nota 10, vai aprender muito rapidinho e ele vai dar até aula pra você, tá? Eu tenho um irmão que ele tem 3 anos e ele nasceu aqui na Itália, né? E ele vai na escolinha, vai na creche, vai em tudo. E, gente, é incrível. Minha mãe mora aqui já tem uns bons anos, já tem acho que uns 8, 9 anos aqui na Itália. E meu irmão corrige ela quando ela fala italiano. Sério. Ele tem 3 aninhos e toda vez que ela fala alguma coisa, ele vai lá e corrige ela, porque ele já tá dando aula, gente. Sério, gracinha. Terceira fase, escola primária. Essa escola primária aqui tem uma duração de 5 anos, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vai de 6 a
11 anos e essa daqui é obrigatória por lei. Você é obrigado a colocar o seu filho na escola, tá? Aqui seu filho já vai começar a ter contato com os métodos de estudo deles, tá bom? Por que a gente tá falando o método de estudo deles? O método de estudo deles, o que que tem de tão diferente? Tem a parte da repetição. Aqui na Itália é muito comum você fazer provas orais, não só na faculdade, mas como na escola. É uma preparação deles. Então, se seu filho está vindo do Brasil nessa faixa de idade e fala somente o português, ele vai ter contato com o quê, gente? Com um bate e volta, sabe? De conversar com o professor e saber a matéria, sim, a memória. Obviamente, se ele não fala bem o italiano, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Só que aí entra os auxílios, né? Eles colocam muitas vezes nas escolas, é só você solicitar algumas ajudas para crianças com déficit de atenção e para crianças estrangeiras, para ter uma ajuda a mais para poder estudar e entender tudo mais italiano. Aí vai a critério dos pais colocar o filho ou não em um curso de italiano, mas você já vai ter um auxílio bom na escola, é só você correr atrás disso daí que você vai conseguir sim. Depois disso, vamos passar para a escola secundária, que vai dos 11 aos 14 anos. Tem uma duração de 3 anos, prima, segunda e terceira média, e você aqui, gente, vai preparar seu filho para escolher o que ele quer ser da vida. Ok? Por que isso? Porque quando ele completar essa escola secundária, ele vai passar para uma escola superior, só que ele vai ter que escolher uma profissão, digamos assim. Ele vai ter que escolher mais ou menos a área que ele quer, tá? Ele teve 14 anos para ver o que ele gosta, tá bom? É assim que funciona o estudo italiano. Eles prepararam você até agora para você poder escolher o que você vai querer ser quando crescer. É basicamente isso. E aos 14 anos você já vai ter que ter sim uma ideia do que você gosta. Se você gosta mais das matérias, sei lá, tipo matemática, se você gosta mais de uma coisa profissional, se você quer ser um artesão, se você gosta de arte, se você gosta de estética, o que você gosta. E quando você completar 14 anos, você vai ter que escolher assim uma estradinha, tá bom? E esse é o momento de se separar dos amigos, se separar de um monte de coisa, porque você realmente vai ter que escolher. Eu não sei se eu teria tido a capacidade de escolher alguma coisa aos 14 anos, porque eu era muito aleatória. Eu sempre disse que queria fazer medicina, sempre disse que queria fazer esse tipo de coisa. Fiz psicologia porque vocês já sabem que deu um pouquinho tudo errado, mas tô amando a minha faculdade de verdade, não mudaria por nada nesse mundo, acho que super certo porque eu tô fazendo agora. Mas você vai ter que escolher sim. E como eu disse pra vocês que eu era aleatória, gente, há 14 anos eu tava fazendo o quê? Tava fazendo curso de costura, curso de, como é que fala? Assistente lá de farmácia, tava fazendo curso de informática, tava fazendo um monte de coisa aleatória. Então não sei se eu, há 14 anos, teria a capacidade de escolher isso. E se seu filho tá vindo do Brasil nessa faixa de idade, ele vai ter que escolher também. E aí que tá, você tem 3 escolas pra poder escolher, tá? A técnica, a profissional e o liceu. O liceu, gente, seria o quê? Seria basicamente a escola que te prepara para as faculdades. Você vai ter que escolher as áreas que estão aqui, tá? Tem artístico, mais ou menos, para você que quer, sei lá, quer ser pintor, quer ser alguma coisa de arte aí, você adora a história das artes, você quer entrar em uma academia de artes contemporâneas quando você fizer 18 anos, alguma coisa do tipo, aí você vai lá e escolhe, por exemplo, o liceu artístico, tá bom? Aí você, sei lá, você não quer isso, você quer entrar numa faculdade de Direito. Aí você vai lá, por exemplo, escolhe o liceu clássico, porque aí você vai estudar um monte de matéria lá, meu Deus do céu, difíceis, bababá, pra você entrar em uma faculdade de Direito. Você quer, sei lá, gente, você tá com vontade de ser uma estetista, você vai escolher a área de estética. Você quer ser, sei lá, gente, o quê? O que que você quer ser? Enfermeira, vai escolher sociossanitária, para você sair desse liceu aí já preparado para você fazer um concurso para enfermeira. Então a parte do liceu é essa, para quem mais ou menos está com vontade de fazer algumas profissões que exigem uma faculdade. Aí a gente já tem a segunda, que é um instituto técnico, e você vai ter que escolher entre a área econômica ou tecnológica. Você não quer entrar na faculdade, tá? Você quer fazer um trabalho técnico, você quer sair da escola e ter quase a certeza de ter um trabalho. Então você vai lá escolher se você quer fazer uma parte
técnica ou fazer uma parte tecnológica e você vai para aquele tipo de escola. Você não vai mais para uma escola Liceu, você vai para um instituto técnico. E essa daí é a segunda opção. E como terceira opção, a gente tem um instituto profissional. Esse daqui, gente, já é voltado para quem? Para quem realmente quer sair de lá e falar: eu estou pronto para a vida, estou pronto para, assim, trabalhar mesmo. Não quero saber de ficar estudando coisa para direito, quero estudar coisas que me dão emprego súbito e agora. Como, por exemplo, quero ser agricultor. Então você vai escolher essa escola profissional que vai te instruir para você ser um agricultor, tá bom? E eles não só, gente, te dão a possibilidade de você estudar todas as matérias que você precisa para ser, por exemplo, um bom agricultor, mas muitas vezes eles fornecem para você alguns pequenos estágios, tá bom? Por exemplo, se você quer ser um garçom ou trabalhar em um motel, ok? Por exemplo, você vai fazer o alberguere e você vai já começar a estudar para você cozinhar, para você trabalhar em hotel, para você trabalhar em restaurante, e muitas vezes eles vão fornecer para você o que é alguns pequenos estágios para você trabalhar em restaurante, tá bom? Aí você já vai lá trabalhar as suas 4 horinhas em um restaurante assim que você completar 16 aninhos, e é basicamente isso. Eles vão preparar você para o mundo do trabalho, mas não quer dizer que se você escolher essa parte aqui profissional você não vai estudar. Aqui a gente não tá falando de escolher se você quer estudar muito porque você está fazendo o Liceu para entrar em faculdade, ou se você quer estudar pouco porque você quer ser um profissional. Não, você vai estudar do mesmo jeito, com a diferença que você vai estudar para âmbitos diferentes. Se você obviamente quer ser um advogado, você não precisa estudar agricultura, mas também se você quer ser um agricultor, você não vai precisar estudar, sei lá, artes cênicas, que você estudaria, por exemplo, no Liceu Artístico, entendeu? Então é basicamente isso. Essas são as 5 fases, tá, gente? As 5 etapas das escolas. E eu vou fazer um vídeo específico de cada etapa dessa daqui, pra você saber exatamente como funciona. Mas é isso, gente. Você já vai vendo aí que as fases da vida pro seu filho vir pra cá são importantes, tá bom? Porque você vai vendo, olha, nessa fase aqui vai se adaptar muito bem, nessa fase aqui também. Mas, gente, um conselho, assim, de uma pessoa que veio pra cá grandinha, já tinha 18 anos, aprende fácil, tá, gente? Não se preocupe, tem gente que aprende muito mais rapidamente, tem gente que aprende menos rapidamente, mas dá pra aprender tranquilamente, sim. Não fique se preocupando, nossa, meu filho há 14 anos, já vou levar ele pra lá, não vai aprender a língua. Se for sua vontade vir pra Itália, não se preocupe que a gente aprende tudo, gente. Na força da marra, da vontade, aprende tudo. Principalmente adolescentes que estão sempre conversando pra lá e pra cá, independentemente se seu filho é tímido ou não. Obviamente, quando ele tiver contato com esse mundão aqui, ele vai aprender sim. É óbvio que isso daí também vai a critério dos pais, tá, gente? É você que conhece seu filho, é você que conhece a limitação ou, digamos assim, a expansão do seu filho, e é você que vai decidir. Mas acho importante você dar uma olhadinha nas etapas das escolas para você decidir quando vir, tá bom? E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui as 5 etapas das escolas. Vou contar para vocês também a minha experiência em creche. Inclusive trabalhava em creche lá, foi estágio para faculdade, foi muito bacana. E tinha muita criança estrangeira lá. E foi muito legal ver como que era realmente essa adaptação. Vou contar tudinho pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa aqui todas as perguntinhas que vocês quiserem, porque quando eu fizer esse tipo de vídeo mais específico, vendo as perguntinhas de vocês, eu consigo, digamos assim, fixar lá no pontinho que vocês querem saber com mais precisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. Sempre esqueço de falar isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!